Boa noite, turma. Sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de Modelos de Aprendizagem e Avaliação no Ensino Superior do curso de especialização em Docência do Ensino Superior, com as turmas de Manaus e de São Luís. Essa disciplina será ministrada pela professora Marlúcia Morim. Lembrando que todas as nossas videoconferências são gravadas e posteriormente disponibilizadas em nosso canal do YouTube. Desejo a todos uma ótima aula. Obrigada, professora. Obrigada, Brenda. Boa noite, bem-vindos à nossa disciplina de modelos de aprendizagem. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês para ministrar essa disciplina tão significativa no curso, né, de docência do ensino superior, né? Estou certa? Sim. Então, gente, algumas pessoas já me conhecem, nós já tivemos juntos aí em outras disciplinas. Eu sou a professora Marlúcia de Amorim, sou doutoranda em educação, defendo agora, se Deus quiser, mês que vem. Então, é uma conquista de um sonho, né? A gente está sempre buscando crescer, a aprendizagem, ela nos acompanha ao longo da vida, a gente só deixa de aprender quando morre, né? Então, hoje a gente vai trabalhar sobre isso, aprendizagem. E aí também tenho mestrado em educação, a minha área é formação de professores, eu sou apaixonada pelo ensino superior, me identifico muito. Então, assim, quando a gente faz algo que gosta, eu acho que você transmite isso, a pessoa, ela percebe. Então, é isso que eu quero contagiar vocês com essa satisfação, tá? Eu vou só interromper aqui, porque eu gosto de começar as minhas aulas com uma música. Então, por quê? Porque a música, ela nos inspira, né? Ela nos faz, de certa forma, nos tranquilizar, a gente ficar mais em paz e nos motiva também a se concentrar melhor no assunto. Então, que maravilha! Então, vamos nos concentrar, tá? Então, eu vou passar uma música aqui que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, chama Arte do Ensinar. Então, vamos lá. Depois a gente fala sobre esse clipe. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu iniciar de novo para compartilhar o som. Então, é 5 minutinhos, mas vale a pena. Vamos prestar bastante atenção na letra da música, tá? Imagine que você é um índiozinho que mora na floresta. Que coisas você gostaria de aprender? Eu acho que você gostaria de aprender aquelas coisas que os heróis, que os grandes, que os chefes fazem. Eles conhecem os caminhos da floresta, eles sabem usar a flecha, eles sabem pescar. Você sabe que isso vale para todas as coisas na vida. A gente sempre aprende aquelas coisas que têm a ver com a vida da gente. Os índiozinhos aprendem as coisas que têm a ver com a sua vida. Os homens que navegam aprendem as coisas do mar. Os homens que moram no deserto aprendem as coisas do deserto. As crianças que moram na praia aprendem as coisas da praia. É assim que acontece a arte de ensinar, prestando atenção naquelas coisas que têm a ver com a vida da gente. Ensinar é uma faísca que incendeia em chama, chama da fogueira que clareia a noite sem luar. É um olho d'água brotando da serra, vai virando um rio até desaguar.
plantar germina em qualquer lugar. A arte de ensinar em qualquer lugar. A arte de ensinar. Um velho índio contou histórias, mostrou a caça e como se pesca. Pulou da canoa, entrou pela mata e o curumim, com os olhos atentos, sorriu aprendendo com muito prazer. Cantou e dançou feito um grande guerreiro. Na ponta da flecha mostrou o seu peixe e toda a aldeia festejou. Uma semente se planta germina em qualquer lugar. A arte de ensinar em qualquer lugar. A arte de ensinar em qualquer lugar. A arte de ensinar. Olha aí, então tá aí a descrição, tá? Para quem se interessar, a arte do ensinar. Então, quem canta é Marcílio Menezes, e no início, quem fala, tá? Quem narra é Rubem Alves. Então, eu sou fã de Carteirinha de Rubem Alves, e essa música, ela nos diz muito sobre a arte de ensinar, que tem que ter a ver, tem que ser aquele ensino que tem a ver com as coisas da gente, com a vida da gente. É a questão do contexto, para dar significado, para dar sentido. Olha que interessante. Então, vem de encontro aí, esse clipe, ele faz uma analogia para a gente trabalhar o nosso conteúdo. Então, é sempre útil e os alunos sempre gostam de que a gente utilize vídeos, clipes, músicas, e aí você pode trabalhar já o teu contexto, explorando aí os objetivos do conteúdo. Então, gente, tendo uma visão geral sobre a nossa aula de todas as nossas aulas até a quarta aula, nós vamos falar um pouco aí sobre as noções de aprendizagem. Então, vamos explorar esse mundo fantástico de como se aprende, quais os estilos de aprendizagem, as estratégias, conhecer as teorias, os principais teóricos aí que dão essa concepção, essa base, que fomentam a nossa prática. Então, é interessante eu também ter esse fundamento, essa base. Por isso que é importante a gente trabalhar as teorias e os teóricos, que às vezes contribuíram já há muitos anos, mas que hoje a gente tem uma releitura, né, do que eles contribuíram através de um novo ângulo, ou seja, de uma nova visão, nova leitura. Então, a gente não para de aprender, e a gente vai sempre reformulando. A aprendizagem é isso, né? É desaprender e aprender novamente de acordo com as mudanças. E a competência na educação, do que se trata a competência? Será que somos competentes como aprendizes?
Então, nós vamos refletir sobre isso e aprender um pouquinho, tá? A ementa da aula de hoje, ela envolve isso, tá? Noções de aprendizagem, como aprendemos, as características desse processo, os fatores que favorecem aí essa retenção da aprendizagem, aprendizagem e desempenho, motivação, o desenvolvimento cognitivo, o processo neuroanatômico, quer dizer o quê? A questão da fisiologia, nós temos um tempo para tudo, né? Então, nós vamos amadurecendo e adquirindo aí capacidades melhores, de acordo com o amadurecimento, a coordenação. Então, tudo isso se refere a essa questão. Tá? Como eu falei para vocês, eu gosto muito de trabalhar com vídeos, com clipes, e aí eu vou trazer só essa indicação. Eu acredito aqui que muita gente já assistiu esse filme. Quem já assistiu aí? Professor, esse filme é incrível. Maravilhoso. Maravilhoso, lindo, eu já assisti várias vezes. Inspirador demais. Meu Deus, esse filme é muito bom. Eu também amei e é um ensinamento. Então, é uma dica. Quem não assistiu, tem que assistir esse filme. Esse filme, Mãos Talentosas. É uma história real. É uma história verídica de um neurocirurgião famoso. Isso. Primeiros a separar gêmeos siameses ligados pela cabeça. E é incrível a história de superação dessa família, não é só dele, é da família. Então, eu falo assim, emocionada. Eu estou arrepiada aqui. Por quê? É verdade. Né? Ele veio de um contexto bem pobre, a mãe era empregada doméstica e analfabeta. Isso. E aí, quando ela se tocou que os filhos estavam tempo demais na frente da TV, ela foi um momento assim, muito importante, que ela despertou para motivar e estimular os filhos para aprender. De que forma? Ela foi trabalhar, eu só vou contar essa parte aqui, tá? Não vou contar o desfecho do filme todo, não. Aí ela trabalhou na casa de uma pessoa muito influente, né, que tinha muito conhecimento, e a biblioteca da casa desse senhor era imensa. E ela perguntou, você leu todos esses livros? E ele tinha lido quase todos os livros. E ela ficou impressionada. E aí ela foi, né, conversando e aprendendo, e ela percebeu que todo aquele conhecimento ele adquiriu o quê? Nos livros, na leitura. E aí ela foi obrigando esses meninos. Aí o menino, esse doutor, ele tinha um problema de visão sério, aí ela descobriu. Então, quantos de nós já passamos por essas dificuldades em sala de aula, com aluno que tem baixa visão, que tem problema de visão, e às vezes não aprende porque tem alguma barreira. Então, é interessante esse filme aí, tá? Então, eu quero trazê-lo aqui só para ilustrar também a nossa aula de hoje. E aí, gente, iniciando, eu quero também trazer a frase de Guy Cleiston, que ele fala do ato de aprender faz parte da natureza humana. É um desejo inerente à espécie. Então, todos temos essa sede, né, de aprender. Então, a aprendizagem, ela não se reduz só àquilo que aprendemos na escola. Muito pelo contrário, nós aprendemos, olha aí o exemplo desse médico, desse filme, aprende-se nos livros, nos programas de computador, em vários recursos, aprende-se com um colega conversando, aprende-se numa viagem. Então, existem vários tipos de aprendizagem. Então, é isso que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. E aí, eu trago para vocês a importância da experimentação, ou seja, a imersão, a imitação, a interação, a imaginação que se dá diante desses relacionamentos que nós temos ao longo da vida. E tudo isso a gente vai aprendendo. Porque a gente não chega na escola como uma tábula rasa, né? Como muitos pensam. Muitos teóricos achavam que nós chegávamos aí, nascíamos como tábula rasa. Será? Então, vamos ver aos poucos aí essa afirmação. Tá? E agora eu quero fazer um questionamento para vocês. Você já refletiu sobre o seu processo de aprendizagem?
ou seja, de como você aprende. Vocês já refletiram sobre isso? Podem responder. Várias vezes, professora. Já, professora, com certeza. Já investigaram? Eu já. Que bom. É importante você se autoavaliar, você conhecer de que forma você aprende. Então, veja bem, esse John Flávio, ele traz aí a riquíssima contribuição da metacognição. O que é isso? Então, significa que nós temos que nos autoavaliar, conhecer esse processo, como se dá esse processo de aprender. Ou seja, além da cognição, que é a faculdade de conhecer o próprio ato de se conhecer, de saber as suas habilidades, os seus estilos, ou seja, ter consciência daquilo que faz você despertar sua concentração, de fixar a tua atenção. Então, você tem que se avaliar. Então, ele foi um dos primeiros psicólogos a estudar as formas pelas quais as crianças pensam e sobre o processo desse pensamento aí que ele chama de cognição. Então, só aprofundando mais um pouco nesse grande psicólogo, ele traz para a gente a metacognição e ele fala o seguinte, ele questiona, já parou para pensar nisso? Quanto você conhece sobre essa sua forma de aprender? Essa avaliação de si mesmo é importante para você criar estratégias de estudo, para definir metas na sua vida, metas de aprendizagem, e você utilizar aí as ferramentas corretas e apropriadas para você memorizar, para você reter conhecimento. Isso faz parte desse processo metacognitivo. E aí, olha essa pirâmide aí, a estrutura, que interessante. Ele vai monitorar esse conhecimento, né? Então, ou seja, cada um vai se avaliar monitorando o que você já sabe, o teu conhecimento, e aí, em cima dessa avaliação, de como você aprende, identificando aí qual é a forma melhor de desenvolver as estratégias, que ele vai selecionar. Então, ele já vai selecionar as estratégias adequadas, porque ele já te avaliou, ele já sabe o teu conhecimento e já te avaliou e já sabe como aplicar essa estratégia. Aí, a partir disso, surge o planejamento. Ao contrário do que se pensa, a gente não planeja no vazio, no escuro. O planejamento, ele tem que ter um diagnóstico. A gente sabe disso. O quanto é importante eu ter o diagnóstico daquela turma que eu vou trabalhar, né? Qual é o curso que eles estão fazendo, quais são as habilidades esperadas, quais são os conteúdos, tudo isso é importante. E aqui nós temos algumas definições de aprendizagem. E aqui nesse primeiro conceito fala o seguinte, que a aprendizagem ela é essa mudança de comportamento. Através do quê? Olha bem, nós vamos ouvir muito falar sobre isso, sobre a experiência que você adquire ao longo da vida, né? Em várias situações, emocional, neurológico, relacional, ambiental. Então, nós aprendemos com a nossa família, aprendemos na nossa igreja, com as religiões, né? O lado espiritual, nós aprendemos aí com as relações no trabalho, com a natureza, nós aprendemos com o contato com a natureza, então nós aprendemos, gente, com a interação com o mundo, e isso vai o quê? Vai definir as nossas estruturas mentais. Essa é a melhor definição de aprendizagem. Então, a aprendizagem é isso, essa mudança desse estado interno, tá? Que você possa melhorar cotidianamente e alcançar um resultado na prática, se tornando aí uma pessoa melhor, uma pessoa maior. Então, a gente vê o exemplo aí, voltando para esse filme. Ele foi um menino muito rebelde, se envolveu com drogas no filme, tem uma parte que ele se revoltou, e aí tinha tudo para não dar certo, mas aí ele tinha um objetivo de vida, e ele teve um estímulo, uma motivação muito grande dessa mãe. E isso possibilitou ele chegar onde ele chegou.
tá? Então, ele não desistiu, ele se esforçou muito, ele se dedicou muito ao longo do tempo para conseguir realizar todos esses feitos, né, esses resultados que ele alcançou, que hoje ele é um médico super conceituado. Então, a educação ela é um processo para o resto da vida, a gente não para de aprender. Às vezes a gente aprende coisas assim, tão simples, que você, na idade que nós estamos, aí você se pergunta, meu Deus, eu não sabia disso. Olha que interessante. Então, são coisas assim que passam despercebidas. Por quê? Porque você não se preocupou, você nunca focou naquilo. Então, teve um momento que você, né, teve interesse. E olha outra questão da aprendizagem. O Rubem Alves fala muito isso. Muito do que a gente aprende, a gente pode até aprender, mas aquilo que a gente retém são pouquíssimas coisas. A maioria a gente esquece. A gente só retém aquilo que é significativo para você, aquilo que é importante, o que vai acrescentar na sua vida. É isso que você retém. Né? Rubem Alves, ele tem essa comparação. Eu vou passar o vídeo aqui, eu não vou falar, vou deixar ele, né, na hora do vídeo a gente vai assistir, de como a memória funciona, e é interessante. Eu fiz esse esquema, esse mapa mental, só para a gente conhecer um pouco, tá, dessas teorias comportamentalistas, que envolve o quê? A área da psicologia, para a gente conhecer as teorias que falam da aprendizagem. Então, aqui, olha, a gente vê, né, várias pessoas aí trabalhando, né, uns movendo o corpo, vivenciando momentos aí em atividades físicas, estão aprendendo. Tudo aí são cenas de aprendizagem, tá? Uma fazendo um bolo, uma receita do bolo, ela está aprendendo com isso, tá? Outra ali está estudando solitariamente, tem muitos professores que afirmam que a melhor forma de estudar é assim, solitariamente, que nós somos autodidatas. Vocês estão aqui assistindo essa aula, são explicações, mas o que vai ficar retido aí na tua memória é a partir do momento que você faz essas anotações e depois, solitariamente, você revê esses conteúdos que foram explorados aqui. E isso vai ajudar você a fixar. Olha que interessante. Então, aqui entra desde o empirismo, né? O empirismo, ele foi uma das primeiras correntes aí que afirmou que o indivíduo é uma tábua rasa, é uma folha em branco. Então, a partir do momento que ele vai crescendo, tendo experiências, né, sensações, ele vai adquirindo conhecimento. Aí vem o behaviorismo, que significa o quê? Comportamento. Aí fala que tudo que o ser humano aprende tem a ver com estímulo e resposta. Ele só aprende se ele for estimulado. Pode ser por uma recompensa, pode ser por uma, né, alguma técnica, alguma estratégia, mas tem que ter esse estímulo para que ele realmente aprenda. E aí entra o positivismo, que fala que é através da experimentação, o treino é que vai alcançando resultados mais eficientes, melhores. O funcionalismo, ele já se baseia nessa questão da adaptação com o meio ambiente, ou seja, o sujeito, ele se adapta com o meio ambiente e vai desenvolvendo aí as habilidades, aprendendo com essa adaptação, com o meio onde ele vive, onde ele, né, vai aprendendo em relação tanto com o objeto, com recursos e com os sujeitos, com os pares. E o construtivismo, que todos nós aí conhecemos muito bem, que nós trabalhamos em mediação com o outro, nessa relação. Quanto é importante a mediação entre sujeito e a gente aprende mais quando erra. O erro faz parte da vida. É o erro que faz realmente a aprendizagem ser válida e fixar com mais, né, significado. Quando você erra, você jamais esquece. O construtivismo, ele foca muito nisso.
O racionalismo, ele já fala, o próprio termo já fala, que é a teoria de Gestalt. A gente, para avaliar o todo, a gente analisa as partes. A gente não consegue focar no todo sem analisar as partes. Depois eu vou mostrar um exemplo disso, do que eu estou falando. Então, nós temos essas estruturas, tá? Que ela vai se desenvolvendo a partir da maturação, mas que também é importante para eu compreender o todo. Eu tenho que assimilar as partes. O conexionismo, a palavra já fala, conexão. Nós estamos hoje conectados aí com o mundo, e é a melhor forma de aprender. Então, para mim aprender, realmente, hoje, eu tenho que desaprender, porque as coisas estão mudando muito rápido, tudo muda de um dia para o outro, ou seja, acontece um desequilíbrio, tá? Nessa questão da aprendizagem, de conceitos prontos que não são prontos, e aí eu vou desequilibrar, desaprender, para assimilar novos conceitos e realmente construir aí conceitos atuais, válidos, e transformar sempre. Aqui tem uma frase de Albert Einstein que ele fala que informação não é conhecimento, porque a gente é cheio de informação, a internet é milhões de informações, e nós não adquirimos conhecimento. Então, a única fonte do conhecimento é a experiência, quando você vive aquilo, que você realmente está ligado com aquilo, ou seja, tem a ver com você, com a sua realidade, tem interesse, então você vai experimentar, você vai aprofundar, tá? E como eu falei, o behaviorismo, ele afirma isso, que o indivíduo, ele é observável e medido. Então, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, para ele entender um determinado sujeito, ele quer ouvi-lo, quer saber os seus anseios, as suas necessidades, os seus problemas, para observar e medir tudo aquilo. Então, nós somos medidos. E logo o comportamento dos indivíduos é assim, mensurável, controlável, e pode ser estudado, tá? E aí nós temos várias bases que nos diz sobre essa questão do conhecimento, da experiência, e aqui está um esquema de como nós aprendemos de acordo com essas teorias, tá? Então, sempre atualizando. Para alcançar um certo resultado, eu tenho que o quê? É igual a música, lembrando a música. Eu tenho que vivenciar com algo da minha realidade, algo que me interessa, algo significativo. A partir desse momento, realmente vai ter significado. Eu vou analisar, eu vou interpretar, porque eu já tenho uma noção daquilo, eu já vivencio aquilo. E aí eu estou adquirindo o conhecimento através dessas informações que eu estou captando de conteúdos significativos. Então, por isso é que é importante o professor, ele facilitar a vida do aluno, ele transformar aquele conhecimento complexo em algo simples, para que ele realmente entenda e adaptar o contexto que ele vive, para que você consiga aí alcançar um resultado. Vocês estão conseguindo, gente, acompanhar? Qualquer dúvida, vocês vão colocando aqui no chat e eu vou estar sempre olhando, tá? Então, aqui nós temos aqui a pirâmide de Maslow. Olha que interessante essa pirâmide. Nós temos as nossas necessidades primárias e as secundárias. Então, para Maslow, nós temos fases na vida, tá? Então, nós temos aí quais são as nossas necessidades primárias, tá? São fisiologia, segurança e as secundárias, que é o foco da nossa necessidade, é a autorrealização pessoal. Então, agora eu gostaria que vocês refletissem aí se vocês se identificam com isso. Se realmente está no foco da sua vida a questão da sua autorrealização. Quando eu falo autorrealização, eu não estou falando só profissionalmente, tá? Eu estou falando na questão pessoal também. O que vocês acham? A autorrealização é o foco, está lá na pirâmide. Aí depois vem a autoestima, né?
a questão da valorização com você, com o teu corpo, com a tua aparência. Depois, a questão social, são as relações. E aí, olha, na base, segurança e depois alimentação. Então, às vezes a gente fala, discordo, professora, isso é relativo. Cada um tem uma necessidade, tem prioridades. Então, esse é o grande diferencial. Por isso é que a gente, quando analisa, e aí tem vários teóricos que discordam dessa pirâmide de Maslow. Por isso que veio o Kolbe logo em seguida, tá? E ele fez outra análise da questão da aprendizagem. Quais são os elementos que realmente desenvolvem uma aprendizagem através de interesses significativos no sujeito? E aí ele fala: observar, refletir sobre as experiências, observando as perspectivas, pensar, criar conceitos aí de teorias que realmente me embasem, e aí fazer. Então, ou seja, eu vou fazer a prática daquilo, então eu vou experimentar, e aí eu vou sentir, eu vou me envolver, porque eu já, né, observei, já analisei, interpretei e vou para a prática. Então, a aprendizagem, ela segue esses passos. Então, para você conseguir assimilar e acomodar, tá, reter, você tem que ter todo esse processo. Então, até hoje, nós temos aí, através de Kolbe, as estratégias que se baseiam, tá, nessa lógica. E aí, quando fala em experiência concreta, tem pessoas que aprendem assim, na questão da experiência concreta, aprender experimentando, desenvolvendo atividade, relacionando com o outro, e aí tem as estratégias que você vai utilizar. Olha que interessante. Estudo de caso, simulação, excursão, demonstração. E a experiência reflexiva, para você refletir, aprender refletindo, questionando. Então, você vai discutir as metodologias de pequenos grupos, networks, né? Tempestade de ideias. A questão da experimentação abstrata, ou seja, é compartilhar um conteúdo que você aprenda pensando, analisando, mas para isso você tem que se concentrar muito. A questão da experimentação ativa é aprender fazendo, então é praticando, é levar os alunos aí a campo, laboratório, o estágio ou alguma sessão prática que envolve a questão da praticidade, tá? Esses estilos de aprendizagem a gente vai ver ao longo das outras aulas também, tá? Depois a gente vai trabalhar com isso especificamente em exercícios de fixação, que eu acredito que a gente assimila melhor. Então, aqui fala, olha que interessante, os estilos de aprendizagem. Nós temos várias áreas aí que hoje envolvem a socialização das aprendizagens, que são desde a família, a escola, a religião, meios de comunicação. E nós temos, ao todo, 7 estilos de aprendizagem. Nós temos, primeiro, o linguístico-verbal, que é a leitura, a oratória. Nós temos que desenvolver isso nos nossos alunos e em nós mesmos. Então, aprender a falar bem, então eu tenho que passar o quê? Por atividades literárias, debate em sala de aula. Então, olha a necessidade de focar no debate desde o ensino infantil, a ensinar as crianças, né, a falar, se expressar oralmente. Então, nós temos que apostar mais nesses estilos. O visual, ou seja, explorar mais as pinturas, as imagens, as cores, porque isso também atrai o interesse dos alunos, atrai o interesse para realmente aprender. A questão do físico, nós também aprendemos aí através das aulas práticas, nos movimentos. Matemático, raciocínio lógico, tão importante nos dias de hoje, desde uma prova de vestibular, uma prova de concurso. Então, eu preciso, desde a infância,
a trabalhar com a questão da classificação, resolução de problema, para ter o raciocínio lógico. Musical, quanto é importante trabalhar com música, com sons. Interpessoal, essa relação com o outro, competição, campeonato. Intrapessoal, reflexão escrita, pesquisa. Então, nós temos essas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, o sujeito, ele é dotado aí dessas múltiplas necessidades. Então, é isso que eu tenho que apostar. Quando eu falo nesses estilos, é para que realmente eu foque na formação integral. E aí, voltando mais uma vez lá para o empirismo, quando fala que ele é bem antigo, e ele fala na questão de todo conhecimento provém da experiência. Ocorre sensorialmente por sensações, né? E as ideias são consideradas como meras associações. Então, tem esse esqueminha aqui, ou seja, olha lá, o que eu vejo, o que eu ouço, o cheiro, né? O sabor, tá? O tato. Então, essas sensações também me levam a aprender, tá? Estimula aí esse meu conhecimento. Então, como que eu vou experimentar isso tudo? Né? Então, eu tenho que vivenciar esses estilos. Eu tenho que ouvir músicas, eu tenho que sentir cheiros, eu tenho que explorar o meio ambiente, né? Eu tenho que trabalhar também aí, ó, o paladar, o tato. Então, olha que interessante, né? De que forma nós aprendemos? Explorando esses vários estilos. E aí vem o funcionalismo, que também nos complementa, que o princípio básico é o interesse. E a gente sabe o quanto está escasso hoje, principalmente em sala de aula. Quando você entra numa faculdade, você tem que captar o interesse, a concentração, para que realmente o aluno consiga se concentrar. Então, estudar a mente do ponto de vista o que eu vou fazer para que o meu aluno se concentre no conteúdo. Então, entra a motivação, estimular. Então, os recursos que você vai utilizar, o material que você vai utilizar, a linguagem que você vai utilizar, tem que ser uma linguagem clara, simples, objetiva e direta, e que a gente possa dar exemplos disso na nossa prática, para que o meu aluno ele entenda o conceito. E só falando não absorve nada. Eu tenho que fazer uma relação com a prática, com a vivência desse aluno. E aí o positivismo, que também nos traz uma grande contribuição, tá? Que essas percepções humanas, elas são através da observação. Nós temos essa capacidade de observar as coisas. Tem pessoas que não conseguem ouvir uma música e não interpretar a letra. Tem gente que passa despercebido, que ouve uma música e nem sabe o que está falando a letra da música, né? Nós temos muito isso. Mas depende aí do seu interesse, tá? Então, a sua percepção de como você está naquele momento. Tá? Então, o seu estado de espírito, se você está bem, se você está alegre, olha que interessante, tudo isso vai influenciar, tá? Nessa concentração, nesse interesse. E os conhecimentos, quando ferem as suas crenças ou tem alguma superstição, muitas vezes você é contra. Eu vou dar um exemplo aí, quando a gente se refere a isso. Olha que interessante. Uma vez, em sala de aula, teve um professor que ele trabalhou com uma música, era uma letra de pagode, e era uma letra muito pesada. E aí, na sala de aula, tinha... Isso é questão do EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E aí, algumas pessoas se sentiram ofendidas com a letra da música. Então, olha a situação. O professor, ele tem que ter... Né? E não era uma letra tão pesada, passou despercebido algumas situações no refrão, e aí ele teve que voltar atrás, né? Reconquistar aquela turma, e que eles perceberam que foi um mal-entendido. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, nós temos crenças,
para trabalhar em sala de aula, desde o vocabulário, o assunto que vai ser trabalhado, que vai ser focado. Então, tudo isso é importante. Racionalismo, olha aí, a palavra já fala. Ele privilegia a razão em detrimento da experiência do mundo. Como assim, professora? Então, nós temos a questão da dedução como método superior, ou seja, investigação. E olha os teóricos que contribuem, tá, para essa afirmativa. Então, Descartes, Baruch, Gottfried, Leibniz e George Frederic e Hegel, né? Então, nós temos aí, ó, ouvindo palavras, vendo palavras, falando palavras e pensando sobre palavras. Olha as diferenças dessa concepção e dessa visão, tá? Então, ou seja, de acordo com a racionalidade, eu vou interpretar de maneira diferente. Eu vou investigar. Então, nós vamos ver alguns exemplos mais claros mais na frente para ficar, tá? E aí, vamos definir o behaviorismo, que é a mesma coisa que comportamentalismo. É uma área da psicologia que investiga esse comportamento do ser humano. Nós temos que entender como o meu aluno aprende. Quais são os estilos que eu posso trabalhar? Tem aluno que ele aprende mais visualmente, outro pela audição, outro ali já praticando, e tem outros que envolvem todos esses estilos, tá? Nós temos aqui alguns teóricos que contribuíram para essas teorias. No behaviorismo metodológico, nós temos o Watson, e no behaviorismo radical, Skinner. Então, Skinner aí, hoje, muitos professores seguem a doutrina de Skinner, ou seja, eu também aposto muito na metodologia que você recompensa o aluno. A partir do momento que há recompensa, a participação aumenta, o interesse aumenta. Vou dizer, desde a educação infantil ao ensino superior. Um exemplo, tudo que você faz com uma avaliação, com pontuação, com algum prêmio, então o interesse aumenta. Então, nós também somos ligados a interesse. Quando você sai para trabalhar, o que te motiva, além do salário, eu sei que tem outras motivações. Então, só trazendo aí a concepção de Skinner, que o sujeito ele é motivado por algo, por alguma recompensa. E ao contrário do que muitos pensam, como Watson, ele definia, por exemplo, fazer com que uma criança tivesse determinada formação de caráter pela punição. E aí eles fizeram muitos testes em animais, onde havia alguns castigos. E aí, quando foi aplicado esses testes, o que se avaliou foi que as recompensas são mais estimuladoras, tá? Então, desde as experiências com os animais, olha que interessante. E aí nós chamamos essa questão de Skinner de condicionamento operante. Por que isso? Porque o autoconhecimento sem um valor especial para o próprio indivíduo, ele acaba se perdendo. E ele dá esses exemplos aí práticos, né, ao longo dos livros, das suas teorias. E aqui nós temos Gestalt, que já foi falado lá no esquema, que a gente não vê o todo sem analisar as partes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui dessa psicologia de Gestalt, que enfatiza a mente, tá? Ela como algo que percebe os mínimos fatores para compreender a complexidade. Olha que exemplo aqui. Essa figura, essa primeira figura. Se a gente olhar ao todo, a gente compreende o quê? Um homem. Mas se você for analisar as partes, olha, são animais, né? Vários animais que você identifica nessa primeira figura. Na segunda parte também, se a gente for fazer uma visão geral rápida, a gente imagina um senhor de cabelos brancos, né? De barba, bigode. Mas se você
Se concentrar, você já vai ver um homem montado no cavalo, um rio, né? Olha o chapéu. Tem pessoas que não conseguem ver os mínimos detalhes. Tem uma pessoa caída na segunda figura. Olha como essa questão do equilíbrio é importante para a gente compreender o todo, a clareza, a harmonia visual. Então, nós, seres humanos, nós temos essa necessidade. Para que eu possa compreender claramente, eu tenho que ter essa harmonia, esse equilíbrio. Então, para adquirir aprendizagem, é necessário essa clareza, essa simplicidade. E aqui o conexismo, que é uma teoria recente, que fala aí, nós vivemos hoje a questão da inteligência artificial, né? A ciência que muito contribuiu, várias informações, as coisas estão mudando aí em velocidade tão rápida, e nós temos essa conexão, tá? Conexão com o mundo. Então, a questão da cognição, tá? Dos fenômenos que nos cercam. Então, nós aprendemos aí em conexão com o mundo. De que forma? Olha que legal essas conexões que trabalham para que a gente consiga assimilar e adquirir realmente esse entendimento. Por quê? Porque hoje em dia se tornou fácil. Eu quero saber sobre determinado assunto, eu posso pesquisar no vídeo, eu posso pesquisar um artigo, eu posso, no podcast, sobre um áudio, né? Até uma experiência em laboratório virtual. Então, hoje em dia, não depende só da escola. O aluno ele tem várias formas de aprofundar esse conhecimento, de pesquisar. Então, ou seja, no conexismo, a aprendizagem ela é essa consequência, tá? Dessas conexões por mudanças. Então, ou seja, várias unidades que se relacionam, tá? Fortalecidas ou enfraquecidas, que vai gerar o quê? O insight, a frequência do input, tá? Ou seja, é a aprendizagem, essas várias conexões que você vai aprofundando, que você vai pesquisando, vai incorporando e vai adquirir realmente um conhecimento, tá? Que é a consequência dessas mudanças. E aqui nós temos mais uma afirmação que o conhecimento ele é incorporado a uma rede de unidades de processamento simples através de conexões que são fortalecidas ou enfraquecidas. E aí, mais uma vez, entra lá os fatores fisiológicos de Maslow, que já foi falado, só para detalhar aqui mais, que nós estamos sujeitos aí à maturação dos nossos órgãos para adquirir, né? De que forma que eu aprendo, o momento certo. Então, vai influenciar a maturação com a aprendizagem. Qualquer aprendizagem vai depender de informação. E aqui, só para encerrar, né, o nosso último slide, a aprendizagem, penúltimo, é um processo inseparável do ser humano e ocorre quando há essa modificação no comportamento, mediante a experiência ou a prática, que não podem ser atribuídas a maturações, lesões ou alterações fisiológicas do organismo. Por quê? Então, vamos só entender melhor isso aí, que eu acho interessante você refletir sobre uma frase de Skinner. Olha, não deixa de ser trouxa. Quem fica parado é poste. Então, chega às vezes a ser ofensivo, mas ela é bem impactante, né? Então, quem fica parado é poste. Então, coloca, não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna. Experimente. Como eu falei para vocês no início da aula, as coisas mudam, né? O verdadeiro aprendiz é aquele que desaprende e aprende tudo de novo. E aqui uma frase de Alvin Toffler, que eu também achei muito interessante. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Como assim? Porque para que eu consiga aprender, eu tenho que desaprender, tirando várias crenças,
várias doutrinas que já estão ultrapassadas e reaprender algo que mudou. O conhecimento, ele muda. O que era ontem não é o mesmo que é hoje. Então, gente, deixa eu só ver o chat aqui, as perguntinhas. Eu quero alguma pergunta, alguma dúvida. Esse slide, ele vai ser, ele mudou aí uns 4, eu ilustrei, né? Inseri umas novas imagens. Tem alguém falando aqui que nós vamos, tá diferente, né? Mas ele já vai ser atualizado, tá bom? Ela já vai colocar lá. Realmente tem alguns slides que foi atualizado, mas a maioria permanece. Tá? Se você perceber, são só ilustrações, mas o conteúdo, ele está o mesmo, tá bom? Eu vou passar um filmezinho para a gente só refletir, fazer essa analogia, tá? Do que foi falado aqui hoje, só para a gente assimilar. Alguma dúvida, pode usar o chat, fica à vontade. Vamos ver esses estilos de aprendizagem. É um vídeo de 4 minutos para a gente depois debater. Vão anotando aí as dúvidas. Vê se estão me ouvindo, tá bom? Se o som tá bom. Aprender significa adquirir conhecimentos e começa mais cedo do que imaginamos. O aprendizado é resultado de ligações neuronais, as sinapses, sempre associando situações e conceitos, interrelacionando 100 bilhões de células nervosas em uma complexa rede neural, essencial para a evolução do ser humano. O aprendizado tem relação com a repetição e o esforço. Espera aí, gente, deixa eu, porque eu não estou conseguindo aumentar. Só um minuto. Agora vai foi. testando e adquirindo habilidades até que consegue se equilibrar e, em pouco tempo, está correndo com pleno domínio de seus movimentos. Ao longo da vida, o ser humano está aprendendo sempre, criando novas conexões neuronais. Cada criança, dada sua própria natureza e sua exposição a estímulos diferentes, vai adquirindo e consolidando suas formas preferenciais de aprendizagem. Em um adulto com o cérebro já formado, trilhões de ligações neuronais estão estabelecidas de forma... Não sei o que está acontecendo. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, Sim, professora, normal. Sim. De determinados comportamentos gravados Vamos no voltar cérebro. aqui, que eu... Logicamente, Para a gente assistir ele no início, ele ampliado, de ligações neuronais. Pronto. Aprender significa adquirir conhecimentos e começa mais cedo do que imaginamos. O aprendizado é resultado de ligações neuronais, as sinapses, sempre associando situações e conceitos, interrelacionando 100 bilhões de células nervosas em uma complexa rede neural, essencial para a evolução do ser humano. O aprendizado tem relação com a repetição e o esforço do mesmo estímulo, consolidando as cadeias neurais. Uma criança, por exemplo, quando ensaia os primeiros passos, vai testando e adquirindo habilidades até que consegue se equilibrar e, em pouco tempo, está correndo com pleno domínio de seus movimentos. Ao longo da vida, o ser humano está aprendendo sempre, criando novas conexões neuronais. Cada criança, dada sua própria natureza e sua exposição a estímulos diferentes, vai adquirindo e consolidando suas formas preferenciais de aprendizagem. Em um adulto com o cérebro já formado, trilhões de ligações neuronais estão estabelecidas de forma
consistente. Em função disso, a mudança de atitude nessa fase da vida é muito mais difícil, pois os estímulos recebidos acionam automaticamente determinados comportamentos gravados no cérebro. Logicamente, todo adulto tem a capacidade de aprender coisas novas. Um dia não sabíamos como dirigir um carro. Então, vamos tendo os primeiros contatos com os recursos de um automóvel, como freio, marcha, espelho. Vamos experimentando, repetindo, até que em algum tempo, de forma quase que automática, conseguimos dar conta de todos os detalhes, ao mesmo tempo em que ouvimos música e até cantamos. Quando adultos, temos nossas preferências. Uns gostam de rock e outros de samba, sertanejo. Com aprendizagem é igual. Temos nossas preferências e a forma de aprender do adulto é bastante diferente da criança. Os adultos precisam se interessar pelo que irão aprender. Agora, a aprendizagem depende muito mais de esforço próprio e envolvimento. Não existe mais a típica relação do mestre que ensina para um grupo de crianças. Não se passa mais de ano. Agora, existem as provas reais da vida. Pessoas diferentes aprendem de forma diferente. Alguns aprendem melhor a partir do emocional, envolvendo sentimentos com a situação e com o grupo. Há ainda aqueles que gostam das teorias, das discussões em torno de conceitos. Outros aprendem melhor observando como algo é feito. E há aqueles que aprendem melhor colocando a mão na massa, com a prática. Quando o assunto é aprender, todos nós temos uma preferência por sensações, observações, pensamentos e ações. E é exatamente esse o ciclo do aprendizado. Não há estilo melhor nem pior. Afinal, Charles, nós qualquer coisa tu aprendemos fica assistindo através pra eles das pensar que é que eu tô assistindo, entendeu? Entrei muito agora. importante. Um jeito mais agradável de Entrei aprendermos e agora, a mano. utilizá-lo faz toda a diferença quando precisamos reter algo novo. Procure pensar em suas preferências. Você prefere aprender utilizando o sentir? Tem algum áudio aí? Raquel, o teu áudio está liberado, tá? O pensar, o observar ou o agir? Reflita e responda a você mesmo. O uso do seu estilo preferencial de aprendizagem melhora significativamente o nível de retenção da informação, o que se transforma em conhecimento e certamente faz toda a diferença no seu desenvolvimento. Agora eu quero ouvir vocês. Qual é o seu estilo de aprendizagem? Vamos lá compartilhar com a gente? Quem aí já descobriu de que forma aprende? Qual é a técnica mais adequada para você se inspirar? Conta aí a tua estratégia, compartilha com a gente aí o que facilita, né, na hora de estudar, de se preparar para algo. Quero ouvir vocês. Vamos lá? Professora, Boa noite, professora. Boa noite, Regiane. Tudo Pode bem? falar. Tudo Meu Deus, jóia. tô passando um carro barulhento aqui de som. Não tem problema. Pode falar alto que a gente está te ouvindo. Ah, tá. Sim, a senhora falou das experiências e a gente praticar, e a gente só vai descobrir isso mesmo na prática, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu apanhei um pouquinho por conta disso, né? Por insistir em uma coisa que, sem saber ali, sem analisar, sem fazer uma análise para ver se aquilo se adequava ali. E aí, depois que eu aprendi, que eu me conheci, na verdade, né? Eu descobri que, por exemplo, no estudo, eu aprendo muito melhor escrevendo
assistindo um vídeo, de ouvir alguém falando, do que eu só ler. O ler, claro, é indispensável, né? Mas se eu só ler, sem fazer resumo, sem anotar, sem fazer o meu resumo particular, né? Eu Não, assimilo bem menos. Então, eu preciso... olha que O mapa legal. mental também Olha, o foi mapa uma coisa que eu mental é descobri, assim, excelente. que O vídeo, mudou a né? minha Olha que vida, isso legal. mudou a minha vida, assim, nos estudos. Mas você que faz o mapa mental ou é você vendo? Como é que é? Você faz o mapa mental Sim, de algo não, que... eu Olha, fazendo, muito bom. mas eu não tanta frequência, mas o resumo e o mapa conceitual também, uns conceitos bem resumidos, assim, Muito rico, funciona para Regiane. mim. Eu gosto bastante, gosto Parabéns. bastante. Olha aí, ótimas dicas, né? E realmente o mapa mental, ele tem esse poder. Por quê? Porque o mapa mental, para você realizá-lo, você tem que dominar o assunto, você tem que estudar o assunto, pesquisar e fazer de acordo, né? Então, assim, é uma ótima estratégia, realmente, porque te força a aprofundar e aí fazendo esqueminhas, aí você retém aquilo, tá? Então, como dizia Pierre Piazzi, a gente aprende exercitando, escrevendo ali solitariamente. Por que É verdade. solitariamente? Porque é a chance de você se concentrar, entendeu? É importante discutir, falar? Sim, é importante, faz parte. Mas o momento para reter mesmo ali na sua memória, você tem que usar essa técnica. Eu gostei. E o vídeo, né? Olha que legal. A maioria das pessoas, Sim, elas sim. gostam de vídeo para ilustrar, para entender, para explicar. Alguém mais quer compartilhar com a gente? Muito obrigada, Regiane. Lembrando que quem participa da aula ganha pontos extras aí. Olha, se a gente tivesse Professora, presencial, eu estava com a cadernetinha Por nada. distribuindo. professora, com licença. Pode falar, Wellington. Nos seus colegas, mas em algumas coisas que eu estudo, eu gosto de ler e sempre depois eu gosto de praticar com exercícios. Faz eu fixar mais. Eu acho que eu aprendo mais. Eu já tentei usar mapas mentais, mas não é a mesma coisa. Então eu gosto de ler e depois praticar exercícios. Eu acho que me ajuda muito. Olha que Eu acho que é o legal. método melhor para mim. É a prática, né? É a prática do E- conteúdo. Isso, professora. Aí quando eu vou ler de novo, aí eu já me recordo daquele exercício e eu já sei como me corrigir ali. Muito bem. Obrigada, tá, Wellington, por compartilhar com a gente. Boa Boa noite, noite. professora. Boa noite, José Ribamar. Pode Opa, falar. eu sou novo, né, professora, aqui. Também, assim, ó, eu leio, gosto de ler muito e, assim, marcar as partes principais do entendimento da minha leitura. Depois eu releio novamente, aí tenho um conhecimento melhor, eu já tenho um entendimento melhor, porque eu já marquei aquelas partes mais importantes que do texto já define o texto. Muito bom. Então, E você... deixa eu lhe falar, vou precisar sair, professor, porque eu tenho que pegar meu filho ali, tá bom? Tudo Aí bem. eu Tá. marquei um horário. Mas gostei muito da sua aula, gostei bastante mesmo. Na Obrigada próxima, pela participação. amanhã Amanhã, cedo, né? 8, amanhã, amanhã às 9... É 9 horas, gente? Me deu um branco, olha. parece que é A 8 nossa que aula eu... de sábado é 8, Isso, né? 9 É horas. da 9 horas. 9 horas, 9 às 11. 9 horas. Tá bom, obrigado. Uma boa noite a todos aí, tá? Até amanhã, José Até Ribamar. Obrigada amanhã. por compartilhar. Obrigado. Boa noite, professora. Boa noite. Depois a gente continua, tá? Essa interação é muito rica, eu ouvi um pouquinho Tá ok. vocês, mas eu quero passar agora a nossa atividade, que é um simuladozinho, para a gente verificar o que foi aprendido mesmo na aula. Vamos ver? Vamos exercitar para ver o que realmente nós aprendemos na aula hoje? Então, vamos lá com a participação de vocês, tá? Aí, o que acontece? O que nós vamos combinar? Ó, na hora de compartilhar, eu gosto de ouvir
lá no chat as respostas. Quem é que está participando, tá? Então, quem responder primeiro, eu vou anotar aqui que já vai ficar na frente. Aí eu já vou anotar como já participou. Minha Aí internet lembrando não que tá quem muito boa, não, participa... professora. Hã? Minha internet não tá muito boa, não. Pois é isso que eu ia combinar com vocês. Porque muitas vezes, o que o aluno fala? Ele fala assim, olha, apareceu na minha tela que eu digitei primeiro, mas às vezes não aparece igual. O que aparece na sua tela aparece diferente aqui para mim, né? Então, só se a gente combinasse com alguém para ficar monitorando. Pois é, professora, assim, é injusto, sabe? Eu sou aquela aluna do livro, que eu pensei que eu fiquei em primeiro lugar, fiquei em terceiro, ou foi em segundo, nem me lembro mais. Então, Chateada. Vamos pela participação, sem esse negócio de ficar primeiro, porque hoje só vai valer ponto, tá bom? Então, quem participou, ótimo. Aí vamos ver quem é que acerta. Quem acertar, aí sim vai ganhar ponto extra, tá bom? Combinado? Aí não fica esse negócio de sair primeiro. Vamos ver quem acertar. Vamos lá. Mas primeiro, a gente vai fazer um exercíciozinho para a mente, só para se concentrar. Eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui é um questionamento. Quem foi que disse que o cérebro não precisa de exercício para se manter ativo? Então, do mesmo jeito que eu faço malhação, né, faço alguma atividade para o corpo, eu também tenho que exercitar a mente. Então, para garantir essa saúde do corpo, é necessário me preocupar com a mente, para viver mais, viver melhor, mais qualidade. De que forma que eu posso estimular o meu cérebro, fortalecer, aumentar essas conexões e melhorar a agilidade e flexibilidade cerebral? Tem exercíciozinhos que ajudam. Então, eu quero aqui que vocês façam esse exercício. Qual copo, não é para responder aqui no áudio, é no chat. Qual copo que você pode mover aí para que fique em ordem de proporção? Tem que ficar em ordem de proporção crescente. Qual é o copinho que vocês vão mexer aí para ficar na proporção correta? Não é para... Vamos lá, eu quero que digitem aí no chat. Tá difícil? Aí, se for o primeiro copo, aí você coloca. Tem que mover o primeiro ou o segundo. Qual é o copo que você tem que mover? É o terceiro, é o quarto? No caso, é da esquerda para a direita, né, professora? Não, não pode falar, tem que digitar no chat. Digita aí no chat. Ok? Pronto. Quem digitou, digitou. Então, tirar o penúltimo e colocar ele em terceiro. Qual é? Então, se você observar, ó, tirar o penúltimo e colocar ele em quarto, né? Quer dizer... Então, eu vou tirar esse aqui, ó, que é o penúltimo, e vou mudar ele para cá, para quarto. Então, ele vai ficar assim. Agora ficou na proporção correta, não ficou? Agora tá legal. Então, vamos ao próximo exercício. Então, agora você vai desbloquear o teu áudio e você vai ler junto comigo. Você vai olhar abaixo e dizer as cores, tá? Não é a palavra, é as cores. A primeira palavra aí, qual é a cor? Verde. Verde. A segunda, que é essa aqui, qual é a cor? Vermelho. Vermelho. Que é essa? Azul. Terceira. Azul. A quarta. Amarelo. 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 E o quinto? Azul. E esse? Preto. Preto. E essa? Vermelho. E esse? Azul. E esse? Verde. Preto. Vermelho. Não, gente, amarelo. tá ótimo. Azul. Olha que o pessoal acertou a maioria, que legal, né? Tem que Mas dá pensar um concentrado. conflitozinho.
É porque a gente está se concentrando, porque sabe, né, dessa pegadinha. Então, olha bem, o lado direito do cérebro, ele tenta dizer a cor, mas o lado esquerdo, ele insiste em ler a palavra, né? Minha mente bugou, professora. Isso é um exercício para a mente. Você está exercitando a sua mente. Agora, vamos ao exercício para relembrar o que a gente viu lá nos nossos slides, né? O conteúdo. Vamos ver quem tem boa memória aqui. Segundo Cleiston, a aprendizagem não é somente, tá, aquilo que se aprende na escola, por intermédio dos professores, dos livros e dos programas de computador, entre outros recursos. A aprendizagem, ela vai mais além. Qual é a resposta correta? É a letra A. A aprendizagem vai mais além das funções cognitivas, envolve repetição e concentração. Vocês acham que é a letra A? Então, já coloca aí no chat. É a letra B? A aprendizagem vai mais além do que simplesmente adquirir conhecimento. Envolve o ato de assimilar e alcançar bons resultados avaliativos. É a B? Então, marque a B. É a C? Envolve várias formas de aprender, tais como experimentação, imersão, imitação, interação e imaginação. Respondem aí no chat. Olha, a maioria acertou, muito bem. Que legal, olha, gostei. Muito bem. Aí, o que que eu quero? Veja bem, tem alguns que não aparece o nome para mim. Eu quero que você digite o teu nome sempre e a letra, tá bom? Quando você for ensinar, você for responder, coloca o teu nome e a letra, tá? Então, muito bem. Olha, gostei das respostas. Parabéns. Pessoal, lembra direitinho. Então, a aprendizagem, ela vai mais além do que aquilo que a gente vê na escola, né? Ela envolve várias formas de aprender. Experimentação, imersão, imitação, interação. Olha que legal. Número 2. As teorias comportamentalistas ou behaviorismo afirma que o único objeto de estudo da psicologia é o comportamento observável e suscetível de ser medido. Letra B. O comportamento dos indivíduos é algo impossível de ser medido, impossível de decifrar. Ou a letra C. Conhecer o comportamento é se informar através de uma avaliação observacional. Ok, então vamos passar para a gente ver se está certo aí. Letra A. Então, o único objeto de estudo da psicologia é o comportamento, que ele é observável e ele é suscetível de ser medido. Ele pode ser medido, tá? Então, é a letra A. Maslow, ele fala que a hierarquia de necessidades é uma teoria clássica de motivação composta por 4 estilos aí. Vamos ver 4 necessidades. Até que eu coloquei lá primárias e secundárias. É a letra A, fisiológica, social, autoconfiança apenas. Letra B, social, segurança e estima apenas. Ou a letra C, fisiológica, segurança, social, estima e autorrealização. Ou é a letra D, segurança, autoconfiança e autorrealização apenas. Então, eu acabei dando a resposta no início, né? Que eu falei aí que eram 4, né, necessidades. Então, as necessidades indicadas por Maslow é a fisiológica, segurança, a social, estima e autorrealização. Tá? As primeiras são primárias, secundárias e as últimas são as primárias. E aqui, mais uma vez, em Maslow, ele fala que na hierarquia das necessidades,
o estágio final do desenvolvimento, no atingimento da plenitude do potencial do indivíduo como ser humano. O que vocês acham? Que a plenitude, o foco principal é o potencial? Certo ou errado? Pessoal? Certo. Então, é isso mesmo, tá? Então, é a autorrealização, tanto que está lá no topo da pirâmide. E aqui, gente, olha o método de Kolbe. Ele foi elaborado por David Kolbe em 1976. E ele é baseado nas atitudes e sentimentos da pessoa no momento em que está aprendendo. Este ciclo, ele apresenta 4 habilidades de aprendizagem. Quais são? Experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização concreta, experimentação ativa e passiva. Será que é a letra A? Ou é a letra B? Experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa. Então, isso está bem claro. Tá? Porque tem uma aí que não tem lógica. Né? Como é que eu vou... Se é uma aprendizagem experiencial, como é que vai ter a experimentação ativa, não é mesmo? Então, por aí você já elimina, né? Então, vamos ver lá. Muito bem. Olha lá. Letra B. Então, teve gente que errou, né? Vamos ver aqui quem acertou. O pessoal não está participando? Ah, tá aqui. É porque demorou chegar a resposta, olha. Então, letra B, gente, porque na letra A, essa questão da experimentação passiva já caiu, já então está errado. Né? Então, tem que ser experimentação ativa. Olha a diferença, tá? E a conceitualização, que a gente analisa, né? Então, essa reflexão ela é feita aqui de forma abstrata. Aí, lá na experimentação, é que eu coloco a mão na massa. Então, cuidado com as pegadinhas, tá bom? E aí, canais processuais de Grinder e Blander. Temos 4 sistemas do ser humano, de como a gente aprende. A gente pode identificar isso nos nossos alunos e na gente. Então, você vai se identificar em um desses canais aqui. Como é que você aprende? Vendo, ouvindo, aquele que é o sinestésico, que tem que sentir, tem que ser o corporal, se envolver emocionalmente, ou é aquele auditivo digital, que envolve a racionalidade e a lógica? Tá? Vamos à pergunta. Primeiro, vamos entender o que significa esses canais aí. Por exemplo, vamos ver uma frase de uma pessoa digital. Ela fala o seguinte, ó, qual a base, fonte, fundamento dessa informação? Então, essa é uma frase de uma pessoa digital, tá? E uma pessoa sinestésica, ela vai falar, sinto que esse negócio está cheirando bem. Então, ou seja, gosto de abraçar causas que me deem prazer. Então, ela é sinestésica, ela gosta de sentir, pelo cheiro, pelo tato. E frase de pessoas auditivas, ó, existe um ruído na nossa relação profissional. Eu não consigo ouvir direito. Você tem muito barulho e pouca atitude. Gostaria de ouvir um pouco mais. E a pessoa visual, o que ela fala? Você consegue vislumbrar essa possibilidade. E aí eu não consigo me ver realizando essa tarefa. É preciso enxergar além do óbvio. Então, já dei uns exemplozinhos, né? Então, já tem uma noção aqui. Então, vamos olhar aqui nessas cenas de como esse grupo aprende. Será que esse grupo, eles aprendem pelo canal visual, pelo canal auditivo, pelo canal sinestésico ou auditivo digital, racional lógico? O que vocês acham? É a letra A
a letra B, a letra C ou a letra D? Marquem aí. Tem algumas discordâncias, né? Vamos lá ver a resposta, então. Deixar o pessoal participar mais, que ainda tem gente digitando. A maioria está apostando no A. Vamos ver? Muito bem, a maioria acertou. Olha o quadro cheio de registros aí, né? Ilustrações. Olha lá o cartaz, que eles também já fizeram, né? Um esquema, e eles estão escrevendo. Então, é o visual. E esse aqui, identifique aqui qual é o canal que esse grupo aprende. O que que eles estão fazendo aí? Aí vocês vão identificar, olha. Olha a carinha desses alunos, a posição deles. O que que você acha que está acontecendo? Será que eles estão aprendendo pelo canal visual, canal auditivo, canal sinestésico ou auditivo digital? Qual letrinha é? O que que vocês acham? Vocês acham que eles estão conversando? Então, vamos ver aí. Qual é a resposta? Canal auditivo, né? Então, eles estão ouvindo alguém. Olha, tem alguém falando ali, que é o professor, e eles estão tudo prestando atenção, ó, ouvindo, né? Então, é o canal auditivo. Agora, esse grupo aí, como é que eles aprendem? O que que vocês acham? É a letra A, é visual, C, auditivo, sinestésico, ou D, canal auditivo digital? Olha lá, o grupo estão em volta de uma mesa, né? Eles estão produzindo alguma coisa, estão com a mão na massa, né? Literalmente com a mão na massa. Então, todo mundo está participando ali. O que que vocês acham? Está bem óbvio. Então, é o sinestésico. Eles estão envolvidos, a atividade de grupo, eles se envolvem lá, né, com a mão na massa, e aí estão envolvidos emocionalmente pelas ideias, pelos pensamentos. Olha que legal. Então, a gente percebe muito isso, que a maioria aprende com essas atividades aí. E essa última que está de graça, né? Onde é que eles estão? É num laboratório de informática. E aí eles estão pesquisando. O que que vocês acham aí? Que é a letra A, letra B, letra C ou letra D? Canal auditivo digital. Então, isso aí tá de graça, né? Então, parabéns aí. Todo mundo participou e acertou. Então, veja bem, gente, olha que interessante. Nós temos esses estilos aí. Então, essa foi um exercício da nossa aula de hoje. Eu quero complementar hoje falando de um autor que é muito importante. Eu acho que eu já comentei com vocês em outras aulas. Não sei se eu passei para vocês algo sobre ele, mas eu acho interessante a percepção, né, e a visão de Pierre Piazzi. Já falei para vocês, lembram? Sobre ele? Já falou, professora. Já passei alguma coisa para vocês sobre ele? Sim ou não? A senhora já mencionou ele na aula. Sim, a senhora já mencionou ele na aula. Hoje nós vamos, então, conhecer sobre esse cara aqui, ó. Ele fala muito na questão da inteligência, de como se aprende. E ele já é um professor falecido, professor Pierluigi Piazzi, italiano, né? Mas ele morava no Brasil já há bastante tempo. Ele foi referência aí em neurociência da aprendizagem, ou neuroaprendizagem.
ele possui vários livros como aprendendo inteligência e inteligência em concurso. Tanto que o pouco que está aqui sobre ele é dos livros que ele escreveu, tá? Então, eu tive a oportunidade de ler 3 livros dele, que um era voltado para os alunos, outro era voltado para os professores e outro voltado para os pais, de como a me tornar inteligente, a como ter um filho inteligente, a como ter uma aluna inteligente. E ele possui esses livros para incentivar e motivar as pessoas de que é possível. E quais são as estratégias? Ele deixou esse legado aí. Então, nós vamos agora saber um pouquinho do pensamento e da teoria do professor. Aqui é o livro dele, ó, Aprendendo Inteligência. E aí ele fala aqui, tá? Deixa eu só mudar aqui o... É gravíssimo cobrar o estudo somente para se tirar notas boas na prova, não como aprendizado contínuo. Então, ele fala que isso é o grande câncer do sistema educacional. Então, a aula assistida hoje é a aula estudada hoje. De que forma que tem que ser estudada? Olha bem, vocês estão assistindo a aula hoje. Para o professor Pi, a aula deve ser o quê? Revisada. Você tem que pegar esse conteúdo depois e revisar tudo que foi colocado aqui antes que se passe uma noite de sono ou se passe um longo período. Para ele, talento e vocação são atributos que podem ser adquiridos com facilidade e um pouco de esforço. Isso aí já foi falado lá no vídeo, né? Então, nós sabemos da importância do esforço. E ele fala mais, como foi compartilhado por vocês, né, que praticar sempre os exercícios no mesmo dia que teve a matéria, para aprofundar e armazenar com práticas. É através da prática que você vai exercitar. Você vai assimilar no cérebro essas informações básicas. Então, aluno é quem assiste a aula, e isso não é ser estudante. A aula é para entender. A famosa lição de casa, que é para aprender. Então, quando o aluno vai para a escola, ele vai entender o conteúdo. Aí, em casa, fazendo a lição, é que ele vai aprender. E ele ainda afirma que o estudo individual, solitário e ativo só pode ser feito com lápis ou caneta, já que é preciso fazer uso da escrita. Então, ele diz que estudar e escrever. Gente, o professor Pi, ele é famoso, ele trabalhou num cursinho e ele foi responsável por milhões de aprovações no vestibular. E aí, ele traz essa riquíssima contribuição que a gente é possível, que ele era especialista em neurociência, e ele faz essa afirmação que é possível você abarrotar a mente com milhões de fatos, e mesmo assim você ser iletrado. É o que acontece na internet. A gente lê aí um monte de informações, é muita coisa, mas para reter para sempre é mais difícil. Então, ele fala, você poderia começar em meia hora de estudo e uns 10 minutos de intervalo. Lembra da técnica Pomodoro? E ele afirma isso também, que a técnica Pomodoro, ela ensina que nós temos que ter intervalos, porque a nossa concentração, ela é limitada. Tem pessoas que conseguem estudar 40 minutos, 1 hora, 2 horas direto, sem intervalo. Mas será que está sendo produtivo? Será que ele está se concentrando? Então, reveja essa situação para que você aplique uma metodologia eficaz. Então, estude 30 minutos. Se você vê que não está mais se concentrando, dá uma pausa, 10 minutos, caminhe, beba uma água, e aí volta novamente, coloca lá 30 minutos novamente. Se dedique de corpo e alma para aquilo que você está fazendo. E aí, com certeza, você vai aprender.
E aí é uma rotina que você vai aplicando e aos poucos vai aprimorando, e aí com o tempo você vai ampliando esse tempo. E aí nós vamos lá ao velho ditado chinês que todo mundo já ouviu falar. Para saber o que fazer, basta lembrar dele. Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. E se eu faço, eu aprendo. Olha que interessante. Todo o segredo está aí. Para estudar, é indispensável estudar fazendo. E o que é fazendo? Exercitando. Então, se o objeto do estudo for um texto de história, por exemplo, não se limite a lê-lo, ou pior, tentar decorá-lo. Você pode até decorar, mas você vai esquecer. Então, descubra aí quais os conceitos, quais os fatos mais importantes, faça um mapa mental. Olha a ideia da nossa colega. Escreva numa folha de papel. O próprio ato de escrever é que permite aí essa fixação. Legal, né? Então, essas dicas aí, gente, é interessante e válida para a vida, tá? Então, assim, é importante a gente passar isso. Eu gosto de passar essas informações em reuniões de pais, né, para que os pais percebam de que forma os alunos aprendem. É importante conscientizar ao aluno do ensino superior, desde a graduação, ou aqui agora, tá? Para que você realmente dê prioridade para essa dinâmica na sua vida. Então, um bom professor, ele não dá aula para fazer o aluno aprender. Ele dá aula para fazer o aluno entender essa matéria e, principalmente, para fazer gostar do que está sendo apresentado. E aí, eis o grande segredo. É importante o professor transformar aquele conteúdo em algo simples para que ele entenda. E aí, o único professor que realmente vai fazer o aluno aprender é você. Então, você vai acabar sendo o quê? Autodidata. O que é isso? Professor de si mesmo. Então, já fala que estuda e aprende sozinho. Então, portanto, é preciso estudar sozinho e escrevendo, todos os dias, rigorosamente, e ter uma boa noite de sono. É só durante o sono que a informação é transmitida para o córtex cerebral. Olha como é que funciona o nosso cérebro. Essa área que consolida as informações de curto prazo em longo prazo. E para que a lição realmente aprendida, você vai ter que usar esse mantra na sua vida. Aula dada, aula estudada hoje, tá? Então, aí, na internet, tem vários artigos que falam do professor Pierre, tem vídeos aí também bem interessantes que falam do professor Pierre, quem quiser aprofundar, tá? E aí, você concorda com essa teoria do professor Pierre? O que você acha? Qual é a tua opinião? Você discorda? Gostaria de ouvir vocês agora, a participação. Quem nunca participou? Eu concordo, professora. Eu concordo, mas eu acredito que não é fácil, né? A gente precisa primeiro ter disciplina, né? Para todo dia, tudo que estudar, revisar em seguida, que não é fácil, né? É só com a disciplina mesmo que a gente vai ganhar essa prática aí. Adquirir essa prática. Aqui, quando ele fala essa situação de estudar todo dia, é porque é aquele aluno que tem aula todo dia, né? O aluno que tem aula todo dia, então ele tem que rever aquilo para fixar. E se ele quer aprender, e essa linguagem que ele fala é mais assim para alunos, e principalmente alunos de cursinho, que estudava para vestibular, para concurso. Aí, voltando para a nossa realidade, então, basta você aqui, né, rever esse conteúdo, você pode até pegar tudo isso e só lá reforçar depois, né, fazendo esse mapa mental que você gosta de fazer, um exercício. Quer falar, Alan? Só complementar a nossa colega,
que realmente, às vezes, a gente pode falar que o método correto é aquele que dá certo, né, professora? Porque, às vezes, se a gente consegue atingir um objetivo, seja uma aprovação no vestibular, ou uma aprovação em algum concurso, se a gente consegue, aí depende muito qual foi a forma que aquele aluno usou. Eu, por exemplo, particularmente, eu gosto de ouvir, por exemplo, se eu for estudar de novo a nossa matéria, eu vou pelo vídeo novamente, pelo seu vídeo novamente, ouvindo a senhora falar novamente e escrevendo os pontos principais, não tudo, porque aí eu perco a concentração. Se eu paro para lhe ouvir, eu vou fazer só uma cópia, uma redação, e não vou conseguir fixar os pontos principais. Então, é uma mistura do que a colega falou com o mapa mental, fazendo os principais tópicos. Então, assim, essa é a minha metodologia. Lógico que a do meu colega pode ser também eficiente para ele. Então, é muito subjetivo, né, mestra? Assim, é verdade. Subjetivo. Muito legal, gente, a opinião do Alan. Né? Olha aí a dica interessante. Alguém mais quer falar? Sim ou não? Ninguém quer complementar. Como o colega falou. Olá, professora. Boa noite. Boa noite, Raquel. Fica à vontade. Muito prazer. Eu estou participando agora, né? É como o colega acabou de falar, né? Eu acredito que cada um, professora, tem, né, o seu método de aprender. Eu acredito que assim, eu, por exemplo, eu gosto de escutar o áudio e depois eu gosto de reescrever e fazer o resumo do resumo e eu vou grifando aqueles tópicos e depois eu volto para revisar de novo. É assim que eu consigo. Olha que legal, muito bom. Então, ela já é mais o canal auditivo, né? Então, gosta de ouvir. E agora Sim. tem os podcasts aí que ajudam muito, né? A gente pode gravar também, né? É uma ótima técnica, estratégia aí para fixar. Obrigada, Sim, Raquel, por compartilhar, tá? De nada, professora, eu que agradeço. É um prazer participar da sua aula. Obrigada, meu amor. Professora, boa noite. Boa noite. Tudo bem, só comentar um pouco essa questão do processo, do tipo de aprendizagem, né, que é diferente de cada pessoa. Aqui em casa, por exemplo, eu e a minha esposa, a gente faz faculdade e ela está estudando em casa também, igual a mim. E o tipo dela de aprender, eu já percebi que é diferente do meu. Ela, quando ela vai sentar para estudar, ela não quer barulho, entendeu? Aquele silêncio, ela fica lá sentada no silêncio, ouvindo, escreve um pouquinho. Eu não, na hora que eu vou sentar para me estudar, eu ligo o som, eu não consigo me concentrar no silêncio absoluto, entendeu? Então, eu boto o sonzinho para me ouvir, para me inspirar, vamos dizer assim, e eu faço na base do resumo, né? Eu tenho que fazer os resumos, porque senão eu não consigo, né, assimilar completamente. Então, essa é a minha forma de aprender. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa estratégia, o resumo, porque ele te força também a estudar até essa leitura para, né, compilar aí todo o conteúdo. Aí você tira só a parte mais importante. Tá? Então, às vezes a gente consegue tirar de 100% do conteúdo, a gente reduz ele a 20%, né? Igual o mapa mental. Então, você reduz ele a 20%. Pode falar, Alan. Lembrando, os nossos colegas aí participaram também da última disciplina, e o professor passou para a gente uma atividade que força a gente a estudar. Ele fez uma atividade para nós fazermos um quiz com 10 perguntas e respostas. Isso força, porque por mais que você consegue 3 perguntas e respostas rápido pelo que você aprendeu, mas te força a fazer as outras 7.
Então, tu tem que ler todo o assunto para formular uma pergunta e uma resposta. Eu achei interessante que isso dá para levar adiante. Se eu pegar um assunto da senhora de hoje, eu consigo formular 10 perguntas e aí automaticamente eu vou aprender forçadamente. Eu gostei desse método. Legal. Muito bom, olha aí. Então, já é uma sugestão, né? Aplicar mais quiz para exercitar aí o que foi discutido. Pessoal, eu estou compartilhando com vocês aqui um questionáriozinho e eu gostaria que todos fizessem esse questionário, tá? Eu pedi hoje para a Brenda postar lá na plataforma, mas assim, se não tiver, é só pedir que depois a gente compartilha no grupo ou até por aqui mesmo, mas vai estar lá na plataforma. Então, aqui é para você descobrir qual é o seu estilo de aprendizagem. Então, é um questionário que serve para identificar. O importante é ser bem honesto nas respostas, tá? Então, são perguntas que você vai marcar aí ao lado das afirmativas, o seu estilo, e aí, ao todo, ó, o questionário, ele vai, no caso, uma lauda e meia, né? São 80 afirmativas que você vai ler, e aqui já vem a resposta. E aqui você vai descobrir qual é o teu estilo. Ele é ativo, ele é reflexivo, ele é teórico, ele é pragmático, só para a gente ter uma noção. Muitas vezes a gente tem essa mistura, né? De um pouco de cada. Pode acontecer, a gente aprende de diversas formas. Então, a gente tem muito isso. Então, eu gostaria que vocês fizessem, para compartilhar depois comigo, vai valer também como avaliação, para a gente saber, e amanhã a gente já vai discutir. Eu quero ouvir aí quais os diferentes estilos encontrados e se realmente você se identifica, ou se foi surpresa para você. Então, é isso que você vai fazer, e depois aí você vai compartilhar com a gente amanhã sobre essa experiência. Não, professor, eu fiz, mas eu acho que fiquei meio em dúvida. Pode acontecer, tá? Então, é mais para a gente ter essa noção, e é um teste que eu achei bem legal, que são poucas questões, que tem outras que tem até mais de 100, e aí fica combinado amanhã a gente fazer uma interação, tá? Eu vou compartilhar agora aqui o videozinho de Rubem Alves. Eu gosto muito desse autor, que infelizmente também, né, já faleceu, mas ele fala aí da questão de aprender a aprender, tá? É aquela famosa frase, e é um dos pilares da educação do século XXI, da Unesco. Então, nós sabemos aí a necessidade que nós temos de autoavaliar e descobrir qual é a melhor forma de aprendizagem. Vamos ouvir, então, um pouquinho de Rubem Alves. É um vídeo bem curto, de 3:52 minutos. Eu sou um educador. Um educador é uma pessoa que ama as crianças. Mas não basta amar as crianças. Ele tem de ter vontade de ensinar o mundo às crianças. Primeiro, porque o mundo é muito divertido e as crianças ficarão alegres e aprenderão. Segundo, porque é preciso aprender o mundo para a gente viver, para a gente fazer as coisas. Então, eu sou um educador, eu tenho um jeito meu de ensinar. O meu jeito de ensinar é contando histórias. Eu sou um contador de histórias. Inteligência
não é saber as coisas. Para saber as coisas, basta você ter boa memória. Há idiotas de memória perfeita que guardam todas as coisas. Há um neurologista famoso que escreveu livros fantásticos chamado Oliver Sacks. Ele conta a história de pessoas débeis mentais que eram capazes de fazer as operações matemáticas mais fantásticas instantaneamente. Eu disse a vocês que eu sou um contador de histórias, né? Isso significa que eu uso metáforas para entender as coisas. Eu vou dizer para vocês, a memória se parece muito com o escorredor de macarrão. O que é um escorredor de macarrão? É uma bacia cheia de furos. Para que os furos? Para a água passar. Você põe o macarrão no fogo, ferve o macarrão, aí você quer fazer a macarronada, mas você tem que se livrar da água, porque você não quer água na macarronada, você quer um molho. Então você põe no escorredor de macarrão. A memória é exatamente igual ao escorredor de macarrão. Você joga dentro da memória tudo aquilo que falaram para você na escola. O que vai acontecer? Por alguns segundos aquilo vai ficar dentro do escorredor de macarrão. Depois tudo desaparece no buraco do esquecimento. Então deixa eu dizer para vocês uma coisa. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Eu vou até repetir porque eu acho isso muito legal. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Legal, né, gente? Então, o Rubem Alves, ele tem vários vídeos, né, na internet, e ele fala muito para a gente disso também, né, do papel do professor, quanto é importante. E, assim, tem um livro dele que me inspirou muito e me chamou muita atenção quando ele fala ele compara a educação com uma cozinha. Então, ele gosta dessas metáforas, né? E é igual o professor. Ele compara o professor com um bom cozinheiro, que quando existe um bom cozinheiro, que tem amor pelo dom de cozinhar, né? A gente fala dom, mas não é dom, a gente vai adquirindo com as experimentações. Então, quando ele tem esse amor em fazer uma comida gostosa, ele pode fazer a comida gostosa numa panela velha. Pode ser só um arroz e um feijão que vai sair aquela comidinha perfeita, porque foi feita com amor, ali com aquela dedicação, aquele temperinho caseiro, né? Tudo na medida, ou pode ser soltinho, pode ser um arroz preguento, varia muito com o gosto. Aí ele compara muito bom professor, que às vezes o professor ele não tem muito recurso em sala de aula, mas ele faz a mágica acontecer. Ele acaba criando, implementando uma estratégia diferenciada para vários alunos, que cada um com seu estilo, e fazendo o melhor. E acaba acontecendo, né, uma verdadeira mágica ali, influenciando e transformando vidas. Olha que interessante. Então, eu gosto muito disso, né, dessas comparações para a gente realmente acaba fixando, né? Olha aí, é o interessante nesse despertar. A nossa atividade, eu quero propor uma atividade para você aqui hoje. Nós vamos criar ou pesquisar uma metáfora, tá? Para que você explique alguma coisa que tenha a ver com esse contexto de sala de aula, de ensino, de aprendizagem. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem aí uma história, tá? Que ilustrasse o que a gente está discutindo aqui, o que foi discutido hoje, né? Que envolve o ato de aprender, o ato de ensinar, conhecimento, informação, não sei.
eu quero que você use a sua criatividade. E amanhã nós vamos compartilhar essas experiências. Quem não puder falar, vai me mandar depois, tá? Essa pesquisa é uma coisa bem simples, pode ser ali, né? Igual ele contou a questão da memória. Olha aí o exemplo da memória, que ele comparou com o escorredor de macarrão. Então, ele explicou uma situação para a gente, ele usou o escorredor de macarrão para ilustrar. E a gente vai lembrar disso sempre. Só se você não prestou atenção, que você vai esquecer. Então, olha o poder da metáfora. É igual o vídeo, quando você faz analogia do vídeo com o conteúdo que está sendo estudado. Eu quero compartilhar aqui também a questão da minha tese. O meu tema é a substituição das aulas presenciais pelas aulas online. E eu direcionei a Faculdade DAAN, sobre essa experiência aí da Faculdade DAAN. Eu peguei aquelas pesquisas que vocês respondem nas disciplinas, avaliando a aula, não tem lá o campo onde você avalia, que você faz comentários, e aí peguei todas aquelas pesquisas e fiz aí uma compilação dos dados, analisei as respostas de vocês e os resultados. E olha que interessante, quando o aluno avaliou a aula como boa, o que ele caracterizou como os dados mais relevantes para a aprendizagem dele? Quando o professor usou vídeos que fizessem analogia, trabalhando o conteúdo, tá? Quando ele usou histórias, tá? A questão dos exercícios também, o material bem organizado dentro da plataforma, com a linguagem simples, a apostila bem explicada. Então, tudo isso foi estratégias que influenciaram a aprovação pelo curso. E aí que vocês avaliaram com satisfatório. Então, achei interessante isso. E quando a Regiane ela falou aí que ela gosta muito de vídeo, outros alunos também, aí eu lembrei dessa preferência, que a maioria destacou muito nessa questão. Primeiro, né, dos vídeos utilizados nas aulas, e, em segundo, a questão da organização do material, que é também muito importante para essa assimilação. Entenderam o que eu quero de vocês? Primeiro é o testezinho, que eu acabei de compartilhar, tá? Esse teste aqui, ó, que eu acho que já está lá na plataforma, tá? Se não tiver, me fala que eu mando pelo WhatsApp, pode mandar aí, que eu compartilho com vocês, tá? Deixa eu escrever aqui o número, vocês podem mandar mensagem, sem problema nenhum. Vou escrever aqui no chat. Ó, já confirmaram aqui que já está na plataforma. Qualquer coisa eu mando pelo WhatsApp também, tá aí. Ó. Esse questionário com 80, tá? Aí eu vou chamar, quero ver se você descobriu o teu estilo de aprendizagem. E olha aqui. Aí você vai falar, professora, realmente, eu aprendo melhor assim. Esse estilo veio de encontro ao real, ao que realmente eu vivencio e que eu gosto de utilizar. E a outra questão é pesquisar algo que você queira transmitir usando uma metáfora, assim como o Rubem Alves fez aqui agora. Ele contou, ele quis explicar sobre a questão da memória, né? Que muitas vezes a gente aprende vários conteúdos na escola, mas a minha memória ela é seletiva. Só vai ficar aquilo que me interessa, aquilo que é significativo, ou aquilo que eu trabalhei, que eu exercitei para assimilar. O resto vai passar, que é a água, né? Que leva tudo pelos furinhos do escorredor. Então, olha que interessante. Ele explicou fantástico como é a memória. Então, é isso que eu quero de vocês, tá bom? Combinado? Ok, certo, professor. Então, amanhã o nosso encontro é que hora, gente? 9. 9 horas. 9 horas.
Então, 9 horas a gente já inicia a nossa aula. Quero agradecer, tá? Dar aí uma boa noite de sono. E aí, quem puder, já adianta para hoje, a não ser que você acorde cedo e queira fazer amanhã, tá bom? Muito obrigada, 9 horas, professora. horário de Manaus, tá? Obrigada. Boa noite. Eu que agradeço, gente. Bom descanso. Obrigado, professora. Boa noite. Professora, até Fiquem amanhã. com Deus. Boa Até noite. amanhã. Obrigada, professora. Aguardo vocês amanhã, 9 horas, no mesmo link, tá bom? Olha, O formulário se encontra... É o questionário, no caso, professora? Isso, esse se que eu encontra lá na postei. plataforma EAD já. Tá bom? Mas aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode solicitar com a professora, né? Ou então pelo contato da pedagogia. É porque eu estou verificando, mexi em todo canto aqui e não achei, não. Tá lá na aula 1. Qualquer coisa, manda uma mensagem, tá bom? Isso.